Então, pessoal, bom dia para todos novamente. Vamos começar nossa aula. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre refração. Se vocês quiserem acompanhar na apostila de vocês, tá lá na página 225, tá? A gente vai fazer uma revisão então de refração. E primeiro quero saber se alguém fez alguma questão ou tem alguma dúvida da questão da lista de ótica que eu entreguei para vocês semana passada, junto com o material de ótica, tá? Que eu entreguei o PDF da nossa aula de espelhos esféricos e entreguei também uma listinha de atividades sobre espelhos esféricos. Ela tem gabarito junto, tá? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, pode ou pedir agora em aula, né? Ou se quiser, pode me mandar pelo WhatsApp também, que eu respondo para vocês sem problema nenhum, tá? Eu faço a questão, posso mandar até um videozinho respondendo algumas questões para vocês no Classroom, não tem problema algum, tá ok? Então vamos começar com a nossa revisão de refração. Eu vou compartilhar com vocês aquele nosso famoso quadro. Vamos lá então. E mãos à obra. Não vão cochilar aí, tá? Qualquer coisa vocês gritam. Estão vendo o quadro? Ok. Então vamos fazer uma breve revisão de refração. Primeira coisa, o que é refração? Refração é quando a luz vai passar de um meio para o outro. A aula passada a gente viu um pouco sobre reflexão, né? A reflexão é quando a luz acha um obstáculo e volta para o mesmo meio. Na reflexão não tem mudança nenhuma das principais grandezas, né, de uma onda, que é a velocidade, o comprimento de onda e a frequência. Já na refração, nós temos variações de algumas dessas grandezas. No caso, a frequência durante a refração, ela não varia. E isso é extremamente importante vocês gravarem, que a frequência não varia, tá? É extremamente importante gravar que a frequência não vai mudar. A frequência é constante durante a refração. Já a velocidade e o comprimento de onda, eles vão variar uniformemente. O que significa? Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda também vai aumentar na mesma proporção, tá? Se a velocidade diminui, o comprimento de onda necessariamente tem que diminuir na mesma proporção. Então, a refração vai ser a passagem de luz de um meio para o outro. E essa refração, essa passagem de luz, ela pode ocorrer com ou sem desvio desse raio incidente. Ele vai ser com desvio quando o ângulo desse raio incidente for diferente de zero com a normal, tá? Se ele vier de um ângulo diferentemente de zero com a normal, ele vai ter algum desvio. Agora, quando ele vier sobre a normal, assim, ó, como esse exemplo aqui, tá? Quando ele vier sobre a normal, ele não sofre desvio. Então, nós temos aqui uma refração sem desvio. Esse caso aqui é sem desvio. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês que o ângulo de incidência nem sempre é igual ao de refração. Nesse caso aqui ele é igual e nesse caso aqui ele não é igual. Deixa eu tirar meu WhatsApp do computador porque eu fico ouvindo os plim-plim. Me incomoda. Outra coisa que é importante é isso aqui. A luz é uma onda eletromagnética, né? Então, no vácuo, todas as frequências de luz, porque a luz tem várias frequências, cada cor tem uma frequência diferente, mas no vácuo é o mesmo meio, então todas elas têm a mesma velocidade, que é essa velocidade aqui. Esse chapeuzinho significa elevado, tá? Aqui no programa eu não consigo botar expoente, então isso aqui significa assim, ó, 3 vezes 10
elevado na 8 metros por segundo, tá? Essa aqui é a velocidade da luz no vácuo, tá? Bom, como acontece essa refração, então? O que nós temos de importante dentro da refração? Nós temos um índice, que é o índice de refração do meio. O que significa, o que é esse índice de refração do meio? Primeira coisa, ele é um número adimensional. O que significa adimensional? Adimensional é um número que não tem unidade de medida, tá? O índice de refração não tem unidade de medida. Não tem, não é em metros, não é em metros por segundo, não é nada. Ele não tem unidade de medida. E ele significa quantas vezes a velocidade da luz num meio é menor do que essa velocidade da luz é no vácuo, tá? Ou melhor assim, quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior do que a velocidade da luz naquele meio. Acho que assim fica melhor. E a gente encontra esse índice de refração fazendo uma comparação entre a velocidade da luz, uma razão, né, entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Então, a gente divide a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Esse índice de refração do meio, ou também chamado de índice de refração absoluto, também pode ser chamado de índice de refração absoluto, ele vai ser sempre um número maior ou igual a 1, tá? Sempre maior ou igual a 1. No ar ou no vácuo, ele é igual a 1. Tá ok? Sempre assim. Ele é um número, então, adimensional. Esse aqui, pessoal, é o exemplo número 1 que vocês têm na apostila de vocês, na página 225. Vamos tentar resolver ele. Um raio de luz monocromática, ou seja, uma luz de uma cor só, atravessa um líquido com velocidade de 250 km por hora. Determine o índice de refração absoluto desse líquido. Isso significa que a gente quer saber o N daquele líquido, o índice de refração naquele líquido. A gente vai fazer a velocidade da luz dividido pela velocidade dessa luz monocromática naquele líquido. A velocidade da luz no vácuo, eles deram aqui, mas eles não são obrigados a dar, é um dado que a gente precisa decorar, que é 300 mil km por segundo. Então, aqui vai 300 mil, deixa eu tirar esse meu anel, tá riscando minha... 300 mil. Pode deixar em quilômetros, não tem problema, porque a outra velocidade também está em quilômetros. As duas velocidades precisam estar na mesma unidade de medida. Então, aqui, 250 km por segundo. Aí, corta essa montoeira de zero aqui que a gente tem, ó. Ficamos com 30 dividido por 25, que aí a gente simplifica o máximo que der, dá para dividir por 5, né? Fica 6 dividido por 5, 6 dividido por 5 vai dar 1,2. Está aqui o índice de refração absoluto daquele meio. Muito tranquilo, né? Muito fácil, muito tranquilo. Alguma dúvida? Não, né? Essa parte aí é bem tranquilinha. Agora eu vou fazer um exemplo para vocês resolverem, tá? Essa aqui. Papel e caneta, lápis, borracha. Mãos à obra. A velocidade de propagação da luz em um determinado líquido é 80% daquela verificada no vácuo. O índice de refração desse líquido é de quanto? Tentem resolver, vou dar um tempinho para vocês. Então. Ela é bem fácil, essas questões de índice de refração são bem tranquilas, ó. Então, a velocidade da luz em determinado líquido é 80% daquela verificada no vácuo.
A velocidade verificada no vácuo é 300 mil, né, quilômetros por segundo. 80% de 300 mil, tem várias formas de a gente achar 80%. Quem tem mais dificuldade pode fazer regrinha de 3, ou pode gravar assim, ó, que 80% é multiplicar por 0,8. Tá? Multiplica isso aqui por 0,8, tu vai achar 80%, que vai dar 240 mil. Tá? Multiplicar por 0,8 é a mesma coisa que encontrar 80%. Então, a gente tem uma velocidade de 240 mil. Agora, só fazer o índice de refração, que vai ser 300 mil dividido por 240 mil. Oh, tá certo. Achei que tinha trocado já. Oh, meu Deus. 1, 2, 3. Corta aqui, corta aqui. Dá para simplificar por 6, que vai dar 5 quartos. Isso dá 1,25, que dá a nossa letra B. Fechou? Foi isso mesmo? Tudo certinho? Tranquila essa, né? Se eu fizer errado, vocês me avisam, pelo amor de Deus. Então, detalhes sobre a refração, pessoal. A gente não pode pensar que são incidentes separados. Por exemplo, a luz foi lá, encontrou uma superfície de separação entre dois meios e ela apenas se refrata. Não. Sempre vai existir refração e reflexão. A refração nem sempre existe. Existe um ângulo ali, que é chamado de ângulo limite, que a gente vai ver mais à frente, em que ela não vai fazer refração, mas sempre vai existir reflexão, tá? Porque ela vai incidir sobre uma superfície que ela vai, uma parte dela vai refletir também. Então, sempre nós vamos ter reflexão e refração, tá? Nós vamos ter as duas coisas. Então, não existe refração sem reflexão. Esses detalhezinhos são bons para questões teóricas muito, tá? Vai ter muita questão teórica e às vezes questões de ângulos aqui entre os raios, entre o raio e a normal, pode aparecer. Então, é muito importante vocês terem isso bem gravado, que não existe refração sem reflexão, tá? As leis da refração. Nós temos duas leis, da mesma forma que a gente tinha duas leis, temos, né? Não tínhamos. Temos duas leis na reflexão. Na refração, nós temos, então, a primeira lei, que é a que trata dos raios. Nós temos aqui, ó, um raio incidente, que é o raio que chega sobre a superfície de separação. A reta normal é aquela que faz 90 graus com a superfície. O raio refratado. Esses raios aqui que a gente falou, essas retas, eles são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Nenhum deles está fugindo do plano, ou vindo para fora da tela, ou para dentro da tela, ou indo para outro plano. Todos eles estão no mesmo plano, tá? Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei que a gente conhece como Snell-Descartes, tá? Que são os dois cientistas que estudaram e descobriram, fizeram um meio matemático para essa lei. Que diz assim, ó, o índice de refração do meio 1, que a gente chama de N1, vezes o seno do ângulo de incidência, lembrando sempre, gente, que o ângulo de incidência é sempre com a reta normal. Não me vão tirar o ângulo de incidência com a superfície. Meu Deus! Eu vou puxar o dedão de vocês na hora da prova, se vocês estiverem tirando o ângulo de incidência com a superfície, tá? É com a reta normal. Aí aqui, esse produto, né, desses dois, do seno do ângulo de incidência, que é com a normal, vezes o índice de refração do meio 1, vai ser igual ao seno do ângulo de refração, né, o seno do ângulo de refração, que é com a normal, vezes
o índice de refração do meio 2. Essa relação aqui, ela é muito importante, tá? Mas nem sempre a gente vai usar essa relação desse jeito. Muitas vezes a gente usa ela dessa forma aqui. E eu já vou colocar ela na outra página com mais coisas colocadas, tá? Então, ó, N2, N1. A gente usa ela dessa forma. Eu passei o seno de R para cá e o N1 para cá. A gente parte disso aqui, ó. Mas eu vou passar na outra página. Então, essa é a segunda lei da refração. Isso aqui são algumas análises que a gente vai fazer. Bom, vou fazer primeiro essa análise aqui. Ó. Essa análise aqui é quando a luz, né, vai passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Então, a luz aqui passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente. O que acontece nesse caso? O que é um meio menos refringente? Meio menos refringente é um meio que tem um índice de refração menor. E um meio mais refringente é um meio que tem um índice de refração maior. O que acontece? Quando a luz, então, vem de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o ângulo diminui, a velocidade diminui e o comprimento de onda diminui, tá? Como a gente grava isso? Isso dá uma certa travada na cabeça, eu não sei de vocês, mas na minha dá. Então, a forma que eu acho prática de gravar isso é fazer essa escrita que eu coloquei aqui, ó. A gente começa com isso aqui, ó, tá? Índice de refração do meio menos para um meio mais. Então, a gente começa colocando isso aqui, ó. Bom, um meio menos para um meio mais, né? Isso quer dizer que o N1 é menor do que o N2. A relação do índice de refração é sempre inversa à de todas as outras grandezas. Então, se o índice de refração do meio 1 é menor do que do meio 2, as outras grandezas vão ser todas ao contrário. Então, quer dizer que o ângulo vai ser menor no meio de refração, a velocidade vai ser menor no meio de refração e o comprimento de onda vai ser menor no meio de refração, tá? Vai ser tudo ao contrário a setinha aqui, ó. Sempre ao contrário. A gente pode comparar o índice de refração como se fosse uma densidade do meio. Não é, tá? Mas como se fosse. Então, a gente imagina assim, ó, a luz vindo de um meio que tem menos densidade indo para o meio que tem mais densidade. Vai ser mais fácil dela se mover dentro desse meio? Não vai, né? Então, a velocidade dela vai ter que diminuir. Se a velocidade diminui, lembra lá no começo da aula eu falei para vocês que a velocidade e o comprimento de onda são proporcionais. Se um diminui, o outro também diminui. Então, se a velocidade diminui, o comprimento de onda também diminui. E se essas grandezas estão diminuindo, a tendência da luz é se aproximar da normal, ela vai fazer um ângulo menor. Tá? Então, essa relação dessas grandezas aqui é muito importante. Então, quando um meio a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela se aproxima da normal. O contrário, então, é quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Ó. Então, quando a luz passa de um meio mais refringente, faltou o E,
refringente para um meio menos refringente. O que acontece nesse caso? Ó? Então, aqui nós temos que o índice de refração do meio 1 é maior do que o índice de refração do meio 2. Então, todas as outras grandezas aqui vão ser o contrário. O ângulo 1 é menor do que o ângulo de incidência é menor do que o ângulo de refração. A velocidade 1 vai ser menor do que a velocidade 2 e o comprimento de parece um X isso aqui. O comprimento de onda 1 vai ser menor do que o comprimento de onda 2, tá? Então, todas essas relações são inversas. Então, pessoal, falando daquilo que eu falei da segunda lei, a gente tem assim, ó. Vai caber isso aqui. Vou botar aqui embaixo. A gente tem assim, ó. Seno. Vou começar pelos índices de refração. Nós temos, ó, o índice 1 sobre o índice 2. Meio 1 é o de cima, meio 2 é o de baixo. Então, aqui nós vamos ter tudo virado. Então, aqui nós vamos ter, ó, seno de refração, seno de incidência. E vai vir tudo virado aqui, ó. Velocidade 2, velocidade 1. Comprimento de onda 2, comprimento de onda 1. A gente nunca vai usar isso numa linha reta dessa forma. Todos os iguais, né? A gente vai usar sempre com um igual apenas e qual que for necessário estiverem pedindo no momento, tá? Isso aqui é muito importante, muitíssimo importante, tá, pessoal? É uma relação muito importante. Vamos ver alguns exemplos, que eu acho que vem agora. Isso mesmo. Então, nós temos esse exemplo aqui, ó. Um raio de luz atravessa a interface entre o ar e um líquido desconhecido, mudando sua direção conforme a figura abaixo. Sabendo que o índice de refração do ar é 1, então o índice, vamos chamar esse aqui de meio 1, né, que é o ar, esse aqui é o meio 1. Calcule o índice de refração do líquido. Dados o seno de 35, que é 0,57, e o seno de 20, que é 0,34. Então, nós temos, vamos usar a lei de Snell-Descartes, né? Que é o índice de refração do meio 1, que é o ar, vezes o seno de 35, que vai ser igual ao índice de refração do meio 2, que é o que a gente quer, vezes o seno de 20. Substituindo, então, aqui nós temos 1 vezes 0,57, que é igual ao N2, que é o que a gente quer encontrar, vezes o seno de 20, que é 0,34. Bom, 0,57 dividido por 0,34 é o nosso N2. Aí na prova a gente vai ter que fazer essa divisão decimal, ou agora em casa a gente usa a calculadora que fica mais fácil. Vai dar 1,67. Está aqui o índice de refração do meio 2. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida nessa parte inicial aqui, nessa parte agora mais um pouquinho aprofundada de refração? Tudo tranquilo? Vamos tentar fazer uma? Tenho aqui uma atividadezinha para vocês. São bastante detalhezinhos, tá? Mas é bem tranquilo. Aqui, ó, uma atividadezinha agora para vocês. Ó. Um feixe de luz de comprimento de onda 600 nanômetros. Então, nós temos um comprimento de onda de 600 nanômetros, se propaga no vácuo até atingir a superfície de uma placa de vidro, sabendo-se que o índice de refração do vidro é 1,5 e que a velocidade de propagação da luz no vácuo é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo.
o comprimento de onda e a velocidade de propagação da onda no vidro em nanômetros e em metros por segundo, respectivamente, são. Então, vocês vão ter que encontrar aqui o comprimento de onda no meio 2 e a velocidade no meio 2. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e tentarem fazer. A relação que vocês têm aqui, ó, é aquela relação comprida que eu passei para vocês. Ó. N1 sobre N2 é igual a seno do ângulo de refração sobre o seno do ângulo de incidência, que é igual a velocidade 2 sobre velocidade 1, que é igual a comprimento de onda 2 sobre comprimento de onda 1. Essa relação é fácil de vocês lembrar. Ó. É só lembrar que o índice de refração é virado. Ó. Só o índice de refração vem o 1 em cima, tá? E o 2 embaixo. O resto é tudo ao contrário. Se quiserem botar o índice de refração, o 2 em cima e o 1 embaixo, aí é só virar os outros, tá? Essa relação é sempre com o índice de refração invertido dos outros. Não tem erro, é só gravar assim, tá? Tentem resolver ela, eu já corrijo com vocês. Bom, pessoal, vou corrigir ela então. Ó. Olha só. Como vocês vão fazer concursos, né? E concurso, cada minutinho, cada segundinho que a gente salva numa questão, né? É muito bom porque dá tempo da gente pensar em outra questão. Então, olha só. Estão vendo que ele pede aqui nanômetros, né? Dão em nanômetros, eles dão até a transformação de nanômetros em metros. Detalhe, vocês não precisam fazer essa transformação. Ah, mas sempre falam para a gente transformar em unidade de sistema internacional. Claro, lógico, quando é necessário. Mas como é que eu vou saber quando não é necessário? Olha só. No caso aqui, a gente tem comprimento de onda sobre comprimento de onda, né? Assim, tipo, a gente vai colocar uma unidade sobre a outra. Então, o que é necessário é que essas duas grandezas estejam numa mesma unidade de medida, tá? Por quê? Porque assim, ó, a unidade de medida que uma está, a outra vai estar também, tá? Então, se vocês tiverem, por exemplo, velocidade e velocidade na mesma unidade de medida, e esse comprimento de onda numa unidade de medida, o outro comprimento de onda obrigatoriamente vai vir na unidade de medida do que o outro tá. Eu até posso mostrar para vocês fazendo algebricamente as unidades de medida, para vocês entenderem que não tem essa necessidade. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Ó. Um feixe de luz de comprimento de onda 600 nanômetros se propaga no vácuo. Então esse é o comprimento de onda dele no meio 1, 600 nanômetros. Se propaga no vácuo até atingir a superfície de uma placa de vidro. O índice de refração no vácuo é 1. Esse a gente sabe, eu passei para vocês lá no comecinho da aula. Sabendo-se que o índice de refração do vidro, então o N2, é 1,5, e que a velocidade de propagação, então a velocidade 1 é 3 vezes 10 na 8, opa, 10 vezes 10 vezes 18, não, 10 na 8 metros por segundo. A gente quer saber, então, a velocidade no meio 2, que é no vidro, e o comprimento de onda no meio 2. Então, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode pegar essa relação aqui. Primeiro, N1 sobre N2 com V2 sobre V1. Pegar essa aqui como a primeira relação e achar a velocidade. Ó. Então, N1 sobre N2 igual a V2 sobre V1. Então, N1 é 1 e N2, 1,5. V2 é o que a gente quer encontrar e V1, 3 vezes 10 na 8. Esse 3 vezes 10 na 8 está dividindo, vou passar multiplicando e multiplicar por 1, deixa a mesma coisa. 3 vezes 10 na 8, dividido por 1,5. 3 dividido por 1,5 dá 2, então vai dar 2 vezes 10 na 8
metros por segundo. Achada a velocidade. Bom, se a gente acha a velocidade, a gente já quase acha a resposta, já é 50% de chance. Agora, a gente pode pegar essa relação do N1 sobre N2 com o comprimento de onda 2 e o comprimento de onda 1. Então, N1 sobre N2 é igual ao comprimento de onda 2 sobre o comprimento de onda 1. Então, N1 é 1, N2 é 1,5, comprimento de onda 2 é o que a gente quer. Deixa eu só aceitar aqui. Comprimento de onda 2 é o que a gente quer. E o comprimento de onda 1 é 600 nanômetros, então a gente vai encontrar já o comprimento de onda 2 em nanômetros. Passo 600 para lá multiplicando, então a gente vai ter o comprimento de onda 2, 600 dividido por 1,5, comprimento de onda 2, 600 dividido por 1,5 dá 400 nanômetros. Tá aqui. Oi? Como é que tu fez? Uhum. É que tu ignorou o 1, né? Tu considerou direto 1. Isso? Sim, tá certo, correto. Mas tu considerou diretamente 1 ali. Por isso que deu a mesma coisa. Entendeu? Só que eu tenho que mostrar que o índice de refração do meio 1 é 1, porque vai ter gente que não vai entender. Entendeu? É porque eu tenho que mostrar que o índice de refração do meio 1 é 1. Se eu não faço isso, tem gente que não vai entender de onde veio algumas coisas. Mas tá corretíssimo. É isso mesmo. Tá? É porque tu já considerou o índice 1, né? Sabe? Assim, mentalmente tu considerou o índice 1, aí tu fez essa proporção. É a mesma proporção, tá? Mas tá corretíssima. Vamos então adiante. A gente falou de índice de refração absoluto, mas nós também temos o índice de refração que é relativo. O índice de refração absoluto, eu vou me enrolar nos R agora. O índice de refração absoluto é aquele que a gente vê da luz num meio. O índice de refração relativo é o que a gente compara entre dois meios. Então, por exemplo, assim, nós temos o meio A e o meio B. O índice de refração do meio A é 1 e o índice de refração do meio B é 1,5. Então, se eu quiser saber o índice de refração do meio A, né, em relação do meio A em relação ao meio B. Então, nesse caso, quando é do meio A para o meio B, eu vou colocar o meio A em cima e o meio B embaixo. Agora, se eu quiser saber o índice de refração do meio B em relação ao meio A, eu vou colocar o meio B em cima e o meio A embaixo, tá? Então, é o índice de refração relativo de um meio em relação a outro, ok? Então, existe o absoluto, né, que é o que a gente vinha usando até agora, mas pode aparecer o índice de refração relativo, que é em relação. Falar relativo é porque nós estamos relacionando um meio com o outro, tá? Então, esse aqui ele relaciona um meio com o outro. E não exatamente a velocidade da luz com a velocidade no vácuo com a velocidade da luz no meio, tá? Com o outro. Exemplo. Página 226. Querem tentar fazer? Eu dou um tempinho para vocês fazerem. É bem simples, tá? Primeiro, vocês têm que achar o índice de refração relativo entre os meios A e B.
E depois o índice de refração absoluto do meio A e o índice de refração absoluto do meio B. Mãos à obra. Vamos ver essa aqui então. Opa, fiz um risco aqui que eu não devia. Vamos lá. Um raio de luz monocromático tem velocidade de 226 km por segundo ao passar pelo meio A e velocidade de 199.000 km por segundo ao passar pelo meio B. O índice de refração relativo entre os meios A e meio B. Índice de refração relativo é o NAB, que é o índice de refração do meio A sobre o índice de refração do meio B. Que isso é a mesma coisa que eu fazer a velocidade do meio B sobre a velocidade do meio A. Que isso aqui então vai ser 199.000 dividido por 226.000. Corta os zeros e faz 199 dividido por 226, que dá 0,88. Lembram que eu falei que o índice de refração é sempre um número maior do que 1, maior ou igual a 1. Eu vou voltar aqui a página e eu vou frisar isso aqui para vocês. Ó. O índice de refração relativo pode assumir qualquer valor. O relativo não precisa ser maior ou igual a 1. Tanto que aqui ele assumiu 0,88. Tá? A letra B, eu quero saber o índice de refração absoluto do meio A. Então, o índice de refração absoluto do meio A vai ser a velocidade da luz no meio A dividido pela velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio A, que vai ser 300.000 km por segundo dividido por 226.000 km por segundo. Corta esses zerinhos aqui. 300 dividido por 226, deixa eu ver se eu não errei aqui. Opa. Dividido por 226, não, tá certo. 1,32. Agora fechou, ó. É índice de refração absoluto, tem que ser um número maior ou igual a 1. E o índice de refração absoluto do meio B vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio B, que vai ficar, então, 300.000 km por segundo dividido por 199.000, a gente quer aproximadamente 200, né? Isso aqui vai ficar 1,50. Aí tem mais uns zeros atrás ali, mas a gente aproxima. Alguma dúvida aqui? Ou tá tudo normal, por enquanto? Acho que por enquanto tudo normal, né? A gente tem aqui um outro exemplo da apostila de vocês, que ele traz uns termos diferentes, que é o seguinte. Em um par de meios A e B, um raio de luz incide no meio B com um ângulo de 45 graus, obtendo uma emergência rasante no meio A. Sabendo que o meio B é o ar, determine o índice de refração absoluto do meio A. Alguns detalhes aqui, ó, que eu posso passar para vocês. O ângulo do meio B é 45. Ok, isso está no problema. O ângulo do meio A é 90. Isso significa uma emergência rasante. Tá?
Ele vai passar raspando assim. Então isso significa uma emergência rasante. E aqui então a gente tem que aplicar a lei de Snell-Descartes, que vai ser o índice de refração de A vezes o seno do ângulo de A igual ao índice de refração de B vezes o seno do ângulo de B. O índice de refração de A é o que a gente quer. Isso. O seno de A, que é o seno de 90, é 1. O índice de refração de B é 1 porque é o ar, vezes o seno de 45, porque o ângulo B é 45, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar o índice de refração absoluto do meio A vai ser raiz de 2 sobre 2. Tá? Pessoal, esse problema aqui é um problema completamente hipotético, tá? Ele não tem como ser verdadeiro, porque uma das regras para que tenha emergência rasante é que esse índice de refração aqui seja menor do que esse aqui, do meio B. E o meio B teria que ser o contrário, ele teria que vir do A para o B, tá? Então, isso é bem hipotético, é só um probleminha mesmo. Nós vamos ver as regras daqui para frente quando a gente chegar em reflexão total, tá? Alguma dúvida aqui? Esse é um exemplo da apostila de vocês que está na mesma página do outro, tá? Adiante. Vamos para o desvio lateral ou as lâminas de faces paralelas. Bom, desvio lateral, ou também conhecido como lâminas de faces paralelas, é quando a gente vai ter duas lâminas, tá? Ou um espaço de vidro, ou, por exemplo, quando a luz vai passar por uma janela de vidro ou por um copo, alguma coisa assim, e essa luz sofre um desvio. E esse desvio é possível, algumas vezes, da gente calcular. Esse desvio que a luz sofre, a gente calcula da seguinte forma. O desvio, né, o D, que é o desvio, a gente calcula da seguinte forma. E, que é a espessura dessa lâmina, dessa parte que ele vai atravessar, vezes o seno do ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui de fora, seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração aqui dentro, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Tá? Essa é a formulazinha que a gente usa para calcular esse desvio, que é esse desvio aqui que a luz sofre ao passar dentro do vidro ou dessa lâmina de faces paralelas aqui. Tá? Ele é bem tranquilo, normalmente os problemas dele são bem diretos. Normalmente eles dão todos os dados assim certinhos, você só insere nessa fórmula. Eu peguei para a gente um exemplo bem bacana, é um exemplo que eu gosto de trabalhar, porque ele puxa bastante conteúdos no exemplo. A letra dele provavelmente vai estar pequenininha para vocês. Eu quero saber se vocês conseguem ler essa letra pequenininha. É porque ele é grande. Tá, então fixem a tela aí para lerem. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, eu vou colocar a fórmula aqui do lado do desvio, tá? É E vezes seno. Daqui não precisa botar esse aqui. Deixa eu pegar a fórmula direitinho. Não precisa botar essa. Eu quero que vocês deem uma lida no problema e que vocês tentem resolver esse problema.
porque eu vou resolver ele com vocês, tá? Tentem resolver ele. Eu vou ler ele para vocês e a gente tira alguns dados de repente. Vamos ver. Ó. Um policial armado com um fuzil de assalto equipado com uma mira laser aponta para um alvo que se encontra atrás de uma janela com vidro transparente e espesso, como mostrado na figura abaixo. A espessura D, aqui no caso eles estão usando D para espessura, mas eu já vou colocar um E aqui, tá? Que para nós, na nossa fórmula, na fórmula da física, é um E. Do vidro é igual a 2 centímetros. Então, nós temos que a nossa espessura é 2 centímetros. O índice de refração do vidro, então, o índice de refração do vidro é 1,5. E o índice de refração no ar é praticamente igual a 1. As trajetórias da bala e do feixe de luz laser incidem na janela de vidro com um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo de incidência eles estão chamando de θ, que é 60 graus. Em relação à reta normal, já estão dando em relação à reta normal. O vidro da janela tem uma baixa tenacidade e oferece pouca resistência à passagem da bala, de modo que esta segue com sua trajetória retilínea praticamente inalterada, ao passo que a luz do laser sofre um desvio x. Então, aqui o desvio nosso, eles estão chamando de x, vamos botar D aqui, levando o policial a mirar em um ponto diferente do que o cano da arma aponta. Com base nessas informações, esse desvio em relação ao ponto-alvo e ao ponto atingido será aproximadamente igual a quanto? Então, eles dão aqui, ó, que o seno de 60 vale 0,866, o cosseno de 60, 0,5, e eles estão dando aqui, ó, que o seno de A ou menos B, então se a gente pegar mais, a gente vai seguir esse sinalzinho de cima, e se a gente pegar menos, a gente vai seguir o sinalzinho de baixo. E nós temos esses dados aqui, e a gente precisa ter esses dados da fórmula aqui. Nós temos esse E, nós temos o ângulo de incidência, falta para a gente o ângulo de refração, que é esse ângulozinho pequenininho aqui dentro, ó. Esse ângulozinho pequenininho aqui, ó. Falta para nós o ângulo de refração, que a gente pode chamar de R ou chamar de alfa, tanto faz. Vamos chamar de R, o ângulo de refração. Esse ângulo é importante para a gente e está faltando. Nós precisamos dele para achar o desvio. Então, pense em uma forma de encontrar esse ângulo de refração, porque a partir dele a gente pode encontrar o desvio. Mãos à obra. Então, vamos lá. Eu vou resolvê-la com vocês. Ó. Primeira coisa, para a gente poder resolver essa equação aqui, a gente tem que ter o ângulo de I, de incidência que a gente tem, que é esse θ aqui, e o ângulo de refração. Ou, como eles deram isso aqui para a gente, basta a gente ter o seno e o cosseno. Né? O seno de incidência e o cosseno de incidência a gente tem. Se a gente achar o seno e o cosseno de refração, já serve para a gente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar a lei de Snell, que vai ser ó, o N do ar vezes o seno de 60, que vai ser igual ao N do vidro, vezes o seno de refração, que a gente não sabe quanto é que é. Então, substituindo 1 vezes o seno de 60, eles deram que é 0,866, que é igual ao índice de refração do vidro, que é 1,5, vezes o seno de refração. Então, o seno de refração vai ser igual a 0,866 dividido por 1,5, que é uma conta que a gente consegue fazer na mão, num rascunho, que vai dar, deixa eu colar aqui, 0,58.
Então, nós temos o seno de refração. Ok, seria uma coisa aqui que a gente já poderia colocar nessa formulazinha aqui, ó. Segunda coisa, encontrar o cosseno, porque a gente não sabe qual é o ângulo que tem seno 0,58, né? Ou algum de vocês sabe a tabela dos senos? Eu não sei. Então, segunda coisa, aplicar a lei fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de r mais cosseno ao quadrado de r é igual a 1. Então, seno ao quadrado vai ser 0,58 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de r igual a 1. Ou seja, cosseno ao quadrado de r é igual a 1 menos 0,58 ao quadrado, a gente vai lá para o cantinho e vai dar 0,33. Não, perdão. 0,3364. 1 menos aquilo ali vai ficar 0,6636. Aqui na questão tem um detalhe que diz assim, ó, aproximadamente. Então, como a gente vai tirar a raiz quadrada aqui, ó, a gente vai aproximar. 0,66, uma raiz exata próxima disso aqui é 0,64. Então, a gente aproxima para tirar a raiz exata. Ou seja, cosseno de r é 0,8. Então, aqui nós temos o seno e o cosseno de refração, e a gente vai aplicar no lugar dessa subtração aqui, essa formulazinha aqui. Vamos então encontrar agora o desvio. O desvio, então, vai ser a espessura, a gente vai deixar em centímetros, porque nós vamos encontrar o desvio em centímetros. Aquele seno, ele tem uma formulazinha, que vai ficar assim, ó. Seno de 60 vezes o cosseno de r menos seno de r vezes o cosseno de 60. Isso tudo aqui está dividido. Acabou. Dividido pelo cosseno de r. Agora é só substituir os valores e fazer a conta. É bastante decimal, mas é uma forma da gente resolver. Seno de 60, 0,866 vezes 0,8, que é o cosseno de r, menos seno de r, que é 0,58, vezes cosseno de 60, que é 0,5, e isso aqui dividido pelo cosseno de r, que é cosseno de r, que é... Quanto é que era cosseno de r mesmo? Cosseno de r, 0,8. Então, D vai ser 2 vezes 0,696 menos 0,29 dividido por 0,8. Essa continha toda aí vai dar 1,015, que a gente vai aproximar para 1,02 centímetros. Voltando aqui, aproximadamente, vai dar a letra C. Ufa! Comprida, né? Muito QI pro meu cérebro. Não, 1,015 dá. 1,015. Muito QI pro meu cérebro. Não, é só que tá bastante decimal, né?
Mas vocês têm condições de fazer, porque não tem nada que vocês não saibam nessa questão. Multiplicar decimal vocês sabem, ahn, vocês sabem a lei de Snell, vocês sabem o princípio fundamental da trigonometria. É tudo coisas que vocês sabem. Não tem nenhuma coisa que vocês não saibam fazer aí dentro. Nadinha. Isso. Para deixar para a última. Mas é uma questão que pode classificar. Né? Aquela questão que pode classificar, que faz a diferença no final. Não esqueçam disso. Né? Então vamos adiante. A gente tem mais uns pedacinhos aqui. Aqui, ó. Existe outra coisa dentro da refração que é a posição aparente, ou também chamado de dioptro plano. A posição aparente, pessoal, na refração é aquela coisa assim, ó, da gente, quando a gente olha num aquário, olha de cima, assim, num aquário, a gente sempre vê os peixes mais para cima de onde eles estão. Vocês já tentaram pegar um peixe dentro de um aquário? A gente nunca consegue. Eu sou uma, né? Nunca consigo pegar ele porque eu não acerto onde ele está. Por mais que eu estude física, eu sempre caio nessas coisinhas, tá? Então, assim, ó, os objetos, quando a gente muda de meio, né, a luz muda de meio, a gente sempre vai enxergar, né, a posição aparente deles mais acima de onde eles estão, tá? Sempre mais acima. Então, deixa eu só anotar uma coisa aqui. Então nós temos assim, ó, sempre o objeto mais a imagem mais acima de onde ele realmente está. Isso serve para quando a gente olha do ar para dentro da água, né, no caso da posição dos peixes. Isso também serve para outras coisas, ó. Por exemplo, quando a gente olha aquela colher ou um lápis dentro de um copo d'água e ele parece estar quebrado ou parece estar deslocado, isso também faz parte da posição aparente que a gente enxerga, tá? Quando a gente olha, pessoal, uma estrela, ou quando a gente olha para o Sol, e a imagem desse astro, ele está sempre mais acima de onde ele realmente está. Se a gente está vendo uma estrela, a imagem dessa estrela ela está mais acima de onde ela realmente está, devido à refração que a luz sofre quando atinge a nossa atmosfera. Quando a gente está lá romanticamente assistindo o pôr do sol, sabe? Na verdade, o sol já se pôs. Nós estamos vendo a imagem numa posição aparente do sol, tá? Tem questões que pedem bastante a respeito disso. A gente está vendo o sol que já se pôs. A gente está vendo uma posição aparente do sol, tá bom? Então isso faz parte do dioptro plano e da posição aparente dos corpos. Eu acho que até coloquei aqui umas questões, ó. Por exemplo, essa teórica aqui, ó. Suponha que não houvesse atmosfera na Terra. Nesse caso, é correto afirmar que veríamos o quê? Se não tivesse atmosfera, tá? Se tem atmosfera, a gente enxerga o Sol se pôr mais tarde porque a gente vê ele numa posição aparente na imagem, tá? A imagem dele mais acima de onde ele está. Qual a resposta que vocês acham que é nesse caso, se a gente não tivesse atmosfera? O Sol vai nascer mais cedo no horizonte, o Sol vai se pôr mais cedo no horizonte, o nascer e o pôr do Sol vão ser mais tarde, o nascer e o pôr do Sol no mesmo horário, como se houvesse atmosfera, ou nenhuma das alternativas? O que vocês acham? Pensamentos aí. Letra B? Letra B. Corretíssimo, pessoal. É a letra B mesmo, tá? Por quê? Porque não vai ter atmosfera, então não vai ter essa posição aparente que dá essa impressão, né, de que o Sol está lá. E impressão não, porque ele realmente a gente está vendo ele mais acima, então ele se põe mais tarde. No caso, o Sol vai se pôr mais cedo. Ai, perdi meu mouse de novo. Aqui.
Então ele se põe mais cedo. O que mais nós temos aqui? Ó? Nós temos também ângulo limite ou também conhecido como reflexão total. É aquela coisa que eu já comentei com vocês antes, né, pessoal? Só ocorre com uma condição. É quando a luz se propaga do meio mais refringente para o meio menos refringente, tá? Ela tem que ir do índice de refração maior para o índice de refração menor. Nesse caso, não vai haver refração. Ela vai chegar num ponto que não vai haver refração. Vai ter refração até ela chegar nesse ângulo limite. No momento que chega nesse ângulo limite, não vai mais haver refração, só reflexão, tá? E a gente encontra esse ângulo limite fazendo essa formulazinha aqui através do seno do ângulo limite, que é colocando o índice de refração menor em cima e o índice de refração maior embaixo, tá? Então aqui nós temos algumas condições. Na apostila de vocês... Ué, achei que tinha pego o número 5 da apostila. Eu não peguei? Que doida. Deixa eu pegar aqui a número 5 da apostila de vocês, que é um exemplo. Podia jurar que eu tinha pego. A número 5 da apostila de vocês, que é um exemplo aqui sobre dioptro plano. Vamos lá. Essa aqui. Agora é na página 227. Página 227. Dioptro plano, tá? Um pescador vê um peixe a 50 centímetros da superfície de um lago. Então, esse desenho não condiz com o negócio aqui. Um pescador vê um peixe a 50 centímetros da superfície de um lago. Então, essa aqui é a posição do objeto, tá? A posição do objeto é O, é 50 centímetros. Sabendo que o índice de refração da água, então esse é o índice de refração da água, do objeto, né? Do objeto, é 4/3. Determine a profundidade real do peixe. Ah, esse aqui é a imagem. Esse aqui é a imagem. Porque ele vê. Isso aqui é a imagem. A gente quer saber onde está esse objeto. E o índice de refração do observador é 1 porque ele está no ar. Então, a gente tem a relação aqui, né, para eles da seguinte forma. Nós temos o objeto, né, a posição do objeto sobre a posição da imagem é igual ao índice de refração do objeto sobre o índice de refração do observador. Bom, a posição do objeto é o que a gente quer. A posição da imagem é 50. O índice de refração do objeto é 4/3. E o índice de refração do observador é 1. Esse 1 aqui embaixo não conta. Tá certa a minha relação que eu peguei aqui? Da imagem. Tá certo. Objeto com ar, a imagem.
imagem com água, tá certo. Então eu vou ter 3O igual a 50 vezes 4. O vai ser 50 vezes 4 é 200 dividido por 3. O vai ser 200 dividido por 3. Vai dar uma dízima. Tá certa essa relação que eu peguei, gente? Não troquei aqui nada? 200 dividido por 3 dá 66,66. Ele não pode estar mais para cima o objeto. Ah, tá mais para baixo, claro. 66,6 centímetros. Tá certo. Impressão estranha desse problema aqui. Se algum dia a atmosfera criasse um buraco, então teríamos teoricamente dois sols. Ah, poderia ter mesmo, né? A gente poderia enxergar dois. Deixa eu pensar. Poderia enxergar dois. Não ter dois. A gente teria um só. Poderia enxergar dois. Um mais abaixo e um mais acima. Poderia. Verdade. É interessante nessa parte do conteúdo. Sim. Não. Um é imagem. Um é imagem. É um sol fake, é. Um é imagem, né? Um é reflexão do outro, na verdade, né? Um é imagem causada pelos raios do outro. Existe do outro, né? O que acontece é tudo no original. No original ocorre tudo isso, né? Mas a gente enxerga no outro. A gente enxerga no outro. Na verdade, a gente está enxergando no original, mas o original, como tem esse desvio da luz, a gente enxerga mais acima, sempre, tá? Sempre mais acima de onde ele está. Quem emite a luz é o original. É que na verdade nós estamos vendo o original, sabe? Só que nós estamos vendo o original mais para cima. É igual a um peixe, a gente não enxerga dois peixes dentro do aquário, a gente enxerga o peixe mais acima da posição que ele está. A gente enxerga o peixe mais acima de onde ele está. É um desvio que a luz sofre. Então a gente enxerga ele mais acima, porque a gente enxerga por causa da reflexão da luz, né? Batendo no objeto. Então, como a luz sofre um desvio ali, né? A luz sofre um desvio do raio dela, a gente enxerga ele mais para cima. Se a gente olhar aqui, ó, nos desenhos que eu coloquei para vocês, aqui, não, aqui, ó, a gente consegue entender, ó, a luz que o Sol está emitindo aqui, ela deveria vir reto para o nosso olho, mas o que, que acontece? Ó? Ela sofre um desvio aqui, então a luz não faz curva, né? Então, fazendo em linha reta aqui, ó, a posição que a gente enxerga o Sol é mais acima. Mesma coisa da estrela, ó. O desvio que ela sofre na atmosfera é esse aqui, ó. Ela sofre esse desvio aqui, ó. Então, o que, que acontece? Sem desvio, ela vem aqui e a gente enxerga ela mais aqui acima, sem desvio. É interessante nessa parte a gente dar uma lida ou procurar, isso é mais teórico mesmo, procurar a respeito de miragem, sabe? A miragem que a gente tem no asfalto ou nos desertos. É uma parte bem interessante da gente ler mesmo, sabe? A parte das miragens que a gente tem no deserto, que o pessoal fica vendo água no deserto. Isso é causado por isso e por causa da densidade do ar também naquela região. Aquela coisinha no asfalto, da gente enxergar o asfalto molhado também, é causado pela refração da luz. Então tem várias coisas que são bem interessantes dentro desse conteúdo, mas a gente não tem muito tempo para conversar disso, né, na parte de cursinho, sabe? Mas é interessante até vocês darem uma olhada.
Tem alguns sites bem bons que falam a respeito, eu posso passar o link para vocês, que são bem confiáveis, né? E é por curiosidade mesmo. Às vezes até tem algumas questões que falam a respeito, então vocês já podem ter, já ouvimos falar, né, um pouco. Tem bastante coisa disso. Tem até sobre fibra ótica, que também é bem interessante, que também ela trata da reflexão da luz, né? Que a fibra ótica é o único ponto em que a luz faz curvas. A luz faz curvas na fibra ótica. Zilhões de curvas. Não é curva, não é que a luz faz curva, ela faz muitas reflexões, portanto ela acaba fazendo tipo uma curva, tá? Então nessa parte da luz tem muita curiosidade, muita coisa bem interessante. Pessoal, nós vamos passar agora para a nossa apostila, tá? Vamos lá para a nossa apostila. Na página, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nossa apostila, lá na página 227, tá? Deixa eu achar nossa apostila aqui. Na página 227, nós temos os exercícios, ó. A gente vai começar fazendo o 1 e o 2, tá? Desses exercícios aqui, que eles são de ângulo limite e de índice de refração. A gente vai trabalhar eles primeiro. Eu já vou puxar eles para o quadro aqui para ficar mais fácil para a gente ir resolvendo, que depois a gente vai adiante. Então, tá aí a nossa apostila. Junto tá aí as formulazinhas já do ângulo limite. E eu vou dar um tempinho para vocês resolverem eles. Vou deixar tudo isso para vocês. Vou postar lá no nosso Classroom e vocês fiquem atentos lá, tá? Vai o PDF da aula, o vídeo da aula e uma listinha de atividades de refração para vocês complementarem. Então, uma ótima semana para vocês. Foco nos estudos. Não deixe cair a peteca, né? Vamos lá! Tchau, pessoal! Até segunda que vem nesse mesmo bate-canal. Tchauzinho!